com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, através aqui da TV Grandourados. Este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Dourados, e tem a alegria de chegar até a sua casa com a palavra de Deus, até o seu lar, onde você estiver. Também este programa é transmitido pelo canal de YouTube. Nós queremos abraçar a todos que assistem essa programação e falar da alegria que é levar a palavra de Deus com zelo, com a Bíblia na mão, até você, para orientar a sua fé e para te ajudar na sua caminhada com Deus. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para falarmos sobre a proclamação da palavra de Deus e como ela deve ser acolhida no coração do homem. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos de 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo teu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, os versos de 1 a 5, tem a ênfase nessa expressão que aparece no versículo 2, prega a palavra. A pregação da palavra é um grande desafio para a igreja em todos os tempos. Nós vemos pessoas pregando as suas experiências, nós vemos pessoas pregando as suas próprias revelações, as suas próprias visões, fazendo e proclamando as suas próprias profecias.
Mas isso não representa o que Paulo está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo. Pregar a palavra é diferente de pregar as minhas ideologias, é diferente de pregar as minhas ideias, é diferente de pregar o que eu penso ou as minhas próprias revelações. Pregar a palavra implica em abrir as Escrituras, ler as Escrituras e expor as Escrituras. Não é o pregador que deve ressaltar, mas é o que ele prega, é a palavra de Deus, são as Escrituras sagradas. É isso que deve estar na mira do pregador, é isso que deve ser a mensagem do pregador e é isso que deve chegar até o coração daquele que ouve a palavra de Deus. Paulo está falando aqui para Timóteo, são seus momentos finais, os momentos finais da vida do velho apóstolo Paulo, depois de combater o bom combate, depois de completar a carreira. O apóstolo Paulo, agora preso em Roma, se vê nos últimos momentos da sua vida, são as últimas palavras do apóstolo, é o último registro do apóstolo. Ele está escrevendo a carta a Timóteo, seu filho na fé, assistente de Paulo na jornada do Evangelho e que deveria agora assumir uma grande responsabilidade com a partida de Paulo. Então ele está chamando Timóteo para um grande juramento. É como você passar o bastão e pedir àquela pessoa que você está responsabilizando a prestar juramentos. Então Paulo usa aqui essa palavra, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Olha quem são as testemunhas desse juramento que Timóteo deveria fazer ao receber esta carta e ao receber essas palavras do velho apóstolo. Eu chamo você para um juramento. Não é diante de mim que eu não estarei mais neste mundo, mas é perante Deus e perante Jesus Cristo, e é perante o reto juiz da terra, porque ele vai julgar os vivos e os mortos na sua manifestação e no seu reino. Ou seja, é um juramento diante do tribunal que vai julgar a terra com justiça, do grande tribunal que aguarda o momento de se estabelecer nesta terra, que julgará a consciência de todos os homens. Paulo fala para Timóteo, é perante o tribunal de Deus e de Cristo Jesus, e este tribunal ele há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação. No dia que Jesus voltar e o juízo final for estabelecido sobre a terra, é a isso que Paulo está fazendo referência. Ele vai julgar os vivos e os mortos na sua manifestação, na consumação do seu reino. Então você está chamado a esse tribunal para prestar juramentos. E o juramento que eu quero que você preste é este: prega a palavra. É a palavra de Deus. Nós estamos aproximando aí no entorno do dia da Reforma Protestante do século XVI, 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E o grande desafio da Reforma foi trazer a igreja a pregar novamente a palavra de Deus. Pregava tradição, pregava lendas, pregava a si mesmo. Mas a reforma foi chamar as pessoas para esta questão que as Escrituras tão claramente colocam diante de nós: prega a palavra, não prega lenda. Hoje em dia também está muito cheio de lenda. O cara foi no inferno e voltou, o outro foi não sei aonde e voltou, o outro... Cada um tem uma lenda aí para pregar. Não é para pregar lenda, não é para pregar ilusão. Não é para pregar a teologia da prosperidade que não leva ninguém a nada. É uma ilusão. É para pregar a palavra. A palavra de Deus exorta.
A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus anuncia esperança, porque anuncia a salvação, o perdão dos pecados, uma nova vida para o pecador, se ele se arrepender dos seus pecados e confessar e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Há esperança para o pecador em Cristo. Então, pregar a palavra implica em pregar todas estas coisas, pregar todo o conselho de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre a terra, pregar também a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a salvação manifestada em Cristo Jesus. Pregar a palavra significa pregar toda a Escritura. Não é pregar aquilo que eu gosto das Escrituras, mas pregar toda a Escritura. Pregar aquilo que me agrada, pregar aquilo que não me agrada, pregar aquilo que me alegra, pregar aquilo que me corrige, que me entristece. Pregar a palavra é pregar a palavra toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Paulo está dizendo, prega a palavra, não fica pregando a si mesmo, não fica pregando a sua igreja, a placa da sua denominação. Prega a palavra de Deus e somente ela vai trazer transformação ao coração do homem. Então ele diz, prega, instar é insistir com o homem, pregar com perseverança, com insistência. Aí alguns falam assim, mas ninguém quer me ouvir. Insista. Ninguém quer me escutar. Insista. Eu já estou cansado de pregar e as pessoas não querem ouvir. Insista, persevere. Diz aqui o texto, insta. É pregar com entusiasmo, com insistência, com dedicação, com paixão, com piedade, com zelo. Pregar a palavra de Deus, porque ela tem que ser insistida, quer seja oportuna, quer não. Muitos momentos parece que não é oportuno pregar a palavra de Deus. Quando a imprensa brasileira anunciou a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, e que o senador Magno Malta faz ali uma oração, para a maioria da imprensa nacional, parecia, pela cara do próprio jornalista, parecia inoportuno fazer uma oração ali. Não é inoportuno, quer seja oportuno, quer não. Nós temos que dar o testemunho da palavra de Deus, e ali foi um testemunho da palavra de Deus, de que a vitória daquele candidato foi consagrada a Deus, ela foi dedicada ao Senhor, e pedindo a bênção de Deus sobre o país, pedindo a bênção de Deus sobre a nação, pedindo a bênção de Deus sobre o presidente eleito, para que ele tenha sabedoria. Leia o livro da Bíblia, o livro dos reis, das crônicas. Todas as vezes, todos os reis que a Bíblia registra lá, que fizeram o que era reto perante o Senhor, não se corromperam moralmente, não se corromperam espiritualmente, mas fizeram o que é reto perante o Senhor, Deus abençoou a nação e a nação prosperou. Se o presidente fizer o que é reto perante o Senhor, o que é honesto, o que é justo, com ricos e pobres, com todas as classes da sociedade, a nação prospera. E é por isso que nós devemos orar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Muitos momentos vai parecer inoportuno pregar a palavra de Deus. Prega, porque é a palavra de Deus que nos manda pregar em tempo oportuno e não oportuno. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra de Deus repreende, a palavra de Deus corrige, a palavra de Deus exorta, encoraja o coração do homem, o aflito encontra paz, o desanimado encontra ânimo, o incrédulo encontra aquilo em que ele deve crer, encontra a fé salvadora, que é dom de Deus. E é por isso que ele está dizendo, com toda paciência,
com toda perseverança, com toda longanimidade, doutrina é ensino das sãs palavras, ensino da Sagrada Escritura, ensino da sã doutrina, insistir com a palavra de Deus. A Reforma Protestante foi um chamado de volta para a palavra de Deus. A nossa geração está precisando ser chamada de volta à palavra de Deus. Deixa de achismo. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos dar um intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar expondo este texto de 2 Timóteo capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos dar sequência à exposição da Palavra de Deus com o tema Prega a Palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Paulo está dizendo que haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábula é uma história bem inventada. Fábula pode virar um meio folclórico, cultural. Eu quero te dar um detalhe aqui muito importante. 31 de outubro é o dia, historicamente, há 501 anos, o dia conhecido como o dia da Reforma Protestante do século XVI, porque foi nesse dia que o monge agostiniano, ao meio-dia, não fez na calada da noite, não, ao meio-dia, Martinho Lutero fixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, combatendo as indulgências que eram vendidas pela Igreja de Roma como uma bula papal que perdoava os pecados do penitente, do pecador. E Lutero falou, isso é um absurdo, só Deus pode perdoar pecados. Só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pode perdoar pecados. Uma bula papal, um documento papal comprado com dinheiro, não garante o perdão de pecado de ninguém. E esta foi a grande resistência de Lutero e depois com ele toda a Alemanha. Aquelas vendas do perdão de Deus pela Igreja de Roma, por João Tetzel, tesoureiro
do papado em Roma, arrecadando fundos para construir a Basílica de São Pedro em Roma, toda coberta de ouro, um dos monumentos aí mais visitados do mundo. E Lutero se opôs àquilo ali, se opôs a vender o perdão de Deus para construir Catedral de Roma. Então, essa resistência de Lutero foi marcada nesse dia 31 de outubro de 1517. Muitas tentativas foram feitas e têm sido feitas nos últimos dias, exatamente para dar ao dia 31 de outubro um outro sentido. Por exemplo, o dia das bruxas. Ou houve uma tentativa também para ser considerado e declarado o dia do Saci Pererê. Folclore brasileiro. Se entregarão, recusarão a dar ouvidos às verdades, entregando-se às fábulas. Fábula. A última tentativa foi para tornar o dia do Halloween aqui no Brasil. Ou seja, dar um outro sentido ao dia 31 de outubro. Mas por que fazer isto? Colocar uma fábula para confundir a humanidade com um dia tão importante como esse, o dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante do século XVI. Esse dia não pode ser confundido com o Halloween, dia das bruxas, nem do Saci Pererê. Esse dia é o dia da Reforma Protestante do século XVI. Pela graça de Deus, um deputado federal, desde o ano de 2003, que começou a tramitar na Câmara Federal um projeto de lei para transformar o dia 31 de outubro no Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E pela misericórdia de Deus, essa lei passou, foi publicada no Diário Oficial da União, como a Lei Federal número 13.246. E esta lei, ela se torna agora e transforma agora o dia 31 de outubro como dia da proclamação do Evangelho, em respeito à Reforma Protestante do século XVI, ao dia que Martinho Lutero proclama as suas 95 teses, que a princípio era apenas uma discussão com jovens universitários, com alunos universitários, para abrir a mente. Aliás, é muito necessário, são discussões necessárias para abrir a mente, para não formarmos aí alunos que não sabem pensar as várias correntes, mas apenas uma corrente, doutrinada dentro das nossas universidades. Então, abrir a mente para discutir as várias correntes do pensamento humano é uma das funções da universidade, e Lutero queria provocar essa discussão, mas se torna depois o grande dia como marco da Reforma Protestante do século XVI. Esse dia deve ser muito memorável para nós, e ao mesmo tempo deve ser um dia muito ativo para nós. 31 de outubro deve ser agora usado por todos nós, evangélicos, protestantes e cristãos, de uma forma geral no Brasil, como o dia da proclamação do Evangelho. Atende toda a comunidade cristã, e não apenas aos protestantes ou aos evangélicos, mas o dia da proclamação do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. É um dia oportuno para você doar uma Bíblia, é o dia oportuno para você entregar folhetos evangelísticos, para você promover o Evangelho com palavras, com ações, com literatura. É um dia muito especial. E esta lei 13.244, que foi promulgada então para se tornar o 31 de outubro o dia nacional da proclamação do Evangelho, ela traz a seguinte redação:
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o dia 31 de outubro de cada ano como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Artigo 2. Segundo, no dia 31 de outubro dar-se-á ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentre igrejas cristãs. Todas as igrejas cristãs estão inseridas aqui. Esta lei entra em vigor na sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2016. E quem assina essa lei é a presidente Dilma Rousseff, presidente no momento. Se dar-se-á ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo entre as igrejas cristãs. Isso mostra que todas as igrejas devem fazer desse dia o dia da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Você pode falar, mas pastor, só esse dia? Não, não é só esse dia não, todo dia é dia da proclamação do Evangelho, mas esse é um dia especial no nosso calendário brasileiro. Um dia para você aproveitar, para dar testemunho do Evangelho, para doar uma Bíblia, para doar um folheto, uma literatura evangélica, para falar do amor de Deus para alguém, para juntar uma roda de amigos, vizinhos e expor a ele o Evangelho. Se você não sabe expor o plano da salvação, vem aqui na igreja que nós vamos te dar um material maravilhoso para você expor o plano da salvação para alguém. Isso é muito bom, isso é agradável, isso é perfeito diante de Deus. E a nossa pátria brasileira tem uma lei federal que no dia 31 de outubro é um dia para ampla divulgação do Evangelho. Se você é pastor, se você é um líder evangélico e quer fazer uma programação na praça, lembra que você deve tirar um alvará na prefeitura, para você ter o direito ao espaço público. E todos nós temos direito à praça, ao espaço público. Ele é comum a toda a população, mas deve tirar um alvará lá na prefeitura se você quiser fazer um evento com a sua igreja em praça pública. Mas é um dia de ampla divulgação do Evangelho. E eu quero deixar registrado aqui que é um dia que nós devemos aproveitá-lo bem. Nós, na igreja, nós sempre temos culto nesse dia. É na quarta-feira, às 19h30. Esse culto de grande amplitude da proclamação do Evangelho é de grande importância para executarmos esta lei, para que ela não caia também no desuso e amanhã ou depois venha a ser substituída e esse dia que ficou agora de uma certa forma reservado para este fim, pode tomar outras coisas, mas é para divulgação do Evangelho. Paulo está falando aqui que não é para fábula. Ainda bem que não entrou aí esse folclore aí de Halloween, Saci Pererê, Dia das Bruxas, mas não sei o que, mas o dia da proclamação do Evangelho, que é contra todas essas coisas. Nós não devemos produzir na nossa pátria esse tipo de cultura. Nós devemos produzir uma cultura que venha trazer salvação, paz, esperança ao coração do povo brasileiro, ao coração da nossa gente. E Paulo fala assim: tu, porém, falando para Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Ele diz assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque a pregação do Evangelho, ela exige de nós sobriedade. Por isso que não dá para aquela coisa, eu estou embriagado no Espírito. Não dá para esse tipo de coisa. A pregação do Evangelho é coisa séria. O Espírito Santo não embriaga ninguém. Tanto que no dia que ele desceu lá no Pentecostes, eram os ímpios que achavam que tinha crente embriagado. E Pedro fala, não tem ninguém embriagado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E então anuncia a profecia. Mas ele diz, não tem ninguém aqui embriagado. O Espírito Santo não embriaga ninguém. Ele deixa a pessoa mais sóbrio, mais amadurecido, mais consciente do seu dever. Por isso que Paulo diz ser sóbrio em todas as coisas. E sóbrio é o contrário de bêbado, de embriagado. Faz o trabalho de um evangelista, suporta as aflições, cumpre cabalmente
o seu ministério. Há um ministério a ser cumprido, há um desafio a ser levado em consideração, há um evangelho a ser pregado, há uma palavra de Deus a ser pregada. Por isso que Paulo está dizendo: prega a palavra. Dia 31 de outubro, dia da reforma, dia da proclamação do evangelho no nosso país, que a lei diz para dar ampla divulgação e proclamação do evangelho, sem qualquer discriminação entre os credos e as igrejas cristãs. Então, é para dar foco ao evangelho, para apresentar o evangelho, para falar do evangelho, para promover o evangelho com palavras e com ações. Não é só com palavras e com ações. Então faz o trabalho do evangelista, prega a palavra, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para a conclusão aqui do programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, sempre conosco aqui no programa Andando com Cristo. Prega a palavra para alguém, não fica só para você a palavra de Deus. Prega para alguém, proclame a palavra de Deus. Não há nada mais precioso do que proclamar a palavra de Deus, este livro maravilhoso que contém o amor de Deus para conosco. Nós vamos orar com você, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Feliz aquele que tem no coração a palavra do Senhor. Oramos pelos nossos telespectadores, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles e que a pregação da Tua palavra tenha chegado ao coração dos nossos clientes, dos nossos queridos ouvintes. Dá graça ao coração daquele que está triste, dá esperança àquele que está desiludido e pedimos também que o Senhor traga salvação ao coração daquele que está perdido. Nós oramos na certeza da Tua graça e do Teu cuidado, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e fica o convite para estar conosco no próximo domingo às 9 horas da manhã na Escola Dominical e às 19 horas no culto de louvor e gratidão a Deus. Você é nosso convidado. Deus te abençoe.